trazer aqui um assunto que diz respeito à fome. É muito maluco imaginar, e é uma realidade, que agora a gente está aqui, você provavelmente já tomou seu café da manhã, né? Ou às vezes não tem o hábito de comer de manhã e tudo mais, mas vai ter comida daqui a pouco no almoço. Milhares, milhões de pessoas agora não têm exatamente nada para comer. Às vezes vão fazer uma refeição por dia, que é só o almoço, que às vezes é um amontoado de farinha ou de arroz com uma salsicha. Essa é a realidade de muita gente. E a ONU divulgou um relatório hoje, tá? Um relatório publicado hoje pela ONU apontou que mais de 280 milhões de pessoas, ou melhor dizendo, 280 milhões de pessoas enfrentaram níveis perigosos de fome no ano passado e mostrou os enormes desafios que o mundo vai ter para conseguir atingir o objetivo de erradicar a fome até 2030. E Asbeck, como chegar até 2030, pensando assim, puxa vida, agora neste momento ninguém está passando fome, ou pelo menos todo mundo tem a previsão de uma refeição ao dia. O desafio é muito grande. Exato, Elisa. E você falou sobre pessoas que têm uma só refeição por dia e o relatório fala, inclusive, de pessoas que não têm nenhuma refeição por dia, que já esgotaram todas as suas tentativas de sobrevivência, não conseguem encontrar mais nem ração animal e nem mendigar por comida. É o que traz, então, de destaque esse relatório, que é um raio-x muito abrangente sobre a fome no mundo. Esse relatório foi feito pela ONU e pelos braços da ONU para a infância, para a alimentação, em parceria também com organismos internacionais como a União Europeia e também o Programa Americano de Desenvolvimento Internacional. E os dados mais alarmantes desse estudo dizem que mais de 1 em cada 5 pessoas em 59 países enfrentaram insegurança alimentar aguda em 2023. E o número de pessoas ameaçadas pela fome chegou a 281 milhões no ano passado, o que é um recorde. O documento também destaca que a situação piorou muito, por exemplo, se a gente comparar com o ano de 2016, quando apenas 1 em cada 10 pessoas passavam fome num espaço de cerca de 48 países, que foi esse retrato anterior que tinha sido feito, então, por esse relatório da ONU. Então, de 1 em cada 10 pessoas passando fome em 2016, agora é 1 em cada 5 pessoas que passa fome no mundo. O relatório também diz que a insegurança alimentar subiu pelo 5º ano seguido e piorou em relação a 2022. Antes eram 257 milhões de pessoas que estavam em situação de insegurança alimentar em 2022. Esse número, como eu disse, subiu para 281 milhões. E o estudo cita como algumas das regiões mais preocupantes em termos de fome o Sudão e também Gaza. E aí o diretor, um dos autores do estudo, diretor do Programa Mundial de Alimentos da ONU, disse que depois de quase 7 meses de ofensiva israelense em Gaza, as pessoas não conseguem satisfazer nem as necessidades alimentares mais básicas e esgotaram todas as estratégias de sobrevivência, como comer ração animal, mendigar e vender os seus pertences para tentar comprar comida. Ele também cita, em linha com relatórios recentes que foram publicados, que 30% das crianças com menos de 2 anos estão gravemente desnutridas em toda a faixa de Gaza e 70% da população do norte do enclave enfrenta uma situação de fome catastrófica. E tem um outro conflito também que preocupa muito, que é o conflito no Sudão, e o relatório diz que 20 milhões de pessoas, ou 42% da população sudanesa, luta para encontrar o suficiente para comer, ou lutou para encontrar o suficiente para comer no ano passado. E esse é o maior número de pessoas em um país, no mundo todo, que enfrenta esses níveis de insegurança alimentar aguda. Essas 20 milhões de pessoas do Sudão, elas entram na escala IPC4, que é um nível antes do pior nível daquela famosa escala alimentar de níveis de risco para a insegurança alimentar. Então, uma situação muito complicada também no Sudão. Lembrando que em 2019 o Sudão passou pela maior onda de protesto da sua história. Isso levou à deposição de Omar al-Bashir, que era o líder que governava o país há 30 anos. E aí depois, a partir de abril do ano passado, o país passou a viver um conflito interno muito grande, com tribos disputando o
poder. Só para finalizar, Elisa, o relatório também destaca que os conflitos armados são a principal razão para a fome hoje em muitos desses países, na faixa de Gaza, no Sudão, mas também em outras regiões. E eles também destacam que as crises econômicas e as mudanças climáticas também explicam a fome aguda em outras regiões do mundo. Eu volto com você. Muito obrigada, Priscila Asbeck, trazendo para a gente esse olhar, que é importante que a todo momento a gente pense nisso. Agora nosso armário está cheio de comida, ainda bem, espero que o seu também esteja. Mas um montão de gente não sabe nem se vai ter uma refeição. Sem contar as crianças, né? Que muitas crianças vão para a escola, porque na escola elas têm oportunidade de, na merenda, conseguirem fazer uma refeição ao dia. Triste, né? E é a realidade de muito brasileiro e brasileira.